Tradutor, Otaquinho, não conte a eles sobre minha condição. Eles não sabem e não precisam se preocupar com coisas triviais. Souta disse em voz baixa para Alia, que caminhava ao lado dele. A princesa Alia ficou surpresa quando soube que os companheiros de Souta não sabiam que sua reserva de mana estava danificada. Ela acenou com a cabeça para ele e respondeu que não contaria a ninguém sobre isso. Eu sinto outro problema a caminho. Mas se isto aumentar minha força, então por que não? Yujin suspirou enquanto seus ombros caíam. Ele sentiu que este grupo estava sempre sujeito a problemas. Tudo bem se não foram eles que começaram ou não fizeram nada de errado. Contanto que estivessem certos, ele não se importaria de lutar contra outras pessoas. Ele até usaria seu poder espiritual para derrotar tal pessoa. Alice olhou para Lumilia e Lin e viu o olhar delas. Elas ficaram com ciúmes. Ela pensou enquanto sua boca se curvava para cima. Onde está Jagret e outros? Souta se aproximou deles e perguntou. Eles ainda estão no quarto se preparando para sair. Lumilia respondeu enquanto olhava para Alia. Ok, vou dizer algo a eles antes de irem, disse Souta, dando um tapinha em seu ombro e entrando na pousada. Como conheciam Alia, Souta não teve problemas em deixá-la com seus companheiros. Eles poderiam fortalecer seus laços com apenas uma conversa simples. Souta subiu as escadas e entrou no quarto que Jagret alugou. Ele viu Jagret, Jinvi, Charize, Dona, Evren e Finsi se preparando. Eles estavam empacotando poções de mana e poções de cura. Eles viraram a cabeça quando ouviram alguém entrar na sala sem bater. Eles voltaram às suas coisas depois de verem que era Souta. Você precisa de algo em sua expedição? Souta perguntou a eles. Se precisassem de algo, Souta compraria para eles. Eles satisfariam suas necessidades apenas para limpar masmorras o máximo que pudessem. Não, capitão, temos tudo o que precisamos para limpar as masmorras. Jagret deu um passo à frente e respondeu a ele com um sorriso no rosto. Então, como você vai dividir este grupo em dois? Souta perguntou enquanto olhava para todos na sala. Estou com Jinvi e Finsi, respondeu Jagret enquanto olhava para seus dois camaradas. Jinvi era o cara meio elfo com cabelo estilo moicano. Finsi era um cara baixo com uma barba espessa. Ele era um anão. Boa composição. Souta acenou com a cabeça. Jagret era o causador de danos do grupo, enquanto Jinvi e Finsi eram o mago e o tanque do grupo. Eles poderiam preencher suas fraquezas. O outro grupo era Charize, Dona e Evren. Eles não tinham um tanque em seu grupo, mas tinham ataques poderosos. Charize era uma arqueira, Dona era um samurai e Evren era um mago. Eles poderiam facilmente matar um monstro de segunda evolução com seu ataque combinado. Bom. Eu vou agora, espero que você me traga boas notícias. Souta disse enquanto olhava Jagret nos olhos. Não vamos desapontá-lo, capitão, Jagret respondeu com uma expressão séria. Lumilia não teve tempo de perguntar a Souta para onde ele foi, pois já havia entrado na pousada. Ela inchou as bochechas enquanto olhava para a pousada com desagrado. Eu só estou falando com ele sobre... Alia estava prestes a dizer sobre a fonte de vida, mas ela parou ao lembrar que Souta pediu para ela manter isso em segredo dos membros de seu grupo. HMPH. Você não precisa saber dos assuntos de seu líder. Se ele quisesse contar a você sobre isso, ele falaria por conta própria. Lumilia e Lin estreitaram os olhos ao ouvir suas palavras. Elas ficaram curiosas sobre o que Souta fez com ela. Isso apenas ampliou suas curiosidades. Elas queriam perguntar, mas pela aparência de Alia, ela não contaria a elas sobre isso. Lin não sabia que já conhecia o segredo de Souta. Seus sentidos lhe disseram que Souta não tinha mana em seu corpo. Ela pensou que todos sabiam disso, então ela não disse nada sobre isso. Alice suspirou enquanto olhava para essas duas meninas em seu grupo. Ela olhou para Yujin e viu que Yujin também estava olhando para ela. Yujin abriu os braços com uma expressão impotente, como se dissesse que eles deveriam deixá-lo em paz. Enquanto conversavam, ouviram alguém chamando Brian. Brian! É você! Lumilia e o resto se viraram e viram 3 pessoas se aproximando deles.
Eles olharam para Brian e se perguntaram por que ele conhecia aquelas 3 pessoas. As 3 pessoas avançaram e pararam na frente de Brian. Eles olharam para ele com os olhos arregalados e perguntaram: Brian, é realmente você? Este sou eu, Exan, número 6. Brian inclinou a cabeça para o lado. Ele ergueu a mão e coçou o rosto antes de sorrir ironicamente. Sinto muito, não conheço nenhum de vocês. O homem que se apresentou como Exan estava vestindo uma armadura de couro simples e calças que todo aventureiro usava. Os outros 2 estavam vestindo a mesma coisa que Exan. Exan era um homem alto com pele azul clara. Ele tinha 2 orelhas peludas e uma cauda. Seus olhos eram penetrantes e suas sobrancelhas grossas. Eles ficaram chocados quando souberam que Brian não os conhecia. Eu sou Ivrin, número 10. Você se lembra de mim? Foi você quem nos deu o nome. Um homem baixo com cabelo grisalho espetado deu um passo à frente e se apresentou na frente de Brian. Seus braços e pescoço estavam cobertos de escamas verdes. Eu realmente não me lembro de nenhum de vocês, Brian respondeu a eles. Parece que ele realmente não conhecia as 3 pessoas na frente dele. Lumilia, Brando, Lin, Alice e Eugene apenas olharam para ele sem dizer nada. As palavras dessas 3 pessoas o chocaram, mas eles conseguiram manter a curiosidade. As 3 pessoas se entreolharam e baixaram os ombros. Ele não se lembra de nós, X. Sim, parece que ele se esqueceu do que aconteceu naquele lugar, YV. Brian apenas olhou para eles, pois não sabia o que dizer a essas 3 pessoas. Eles o conheciam, mas ele não os conhecia. Ele tentou se lembrar de seus rostos, mas nada veio à sua mente. Nesse momento, Lumilia deu um passo à frente e perguntou às 3 pessoas, com licença, posso saber quem é você para Brian? Ela decidiu intervir ao ver que Brian não estava mentindo quando disse que não conhecia esses 3. Quem é você? Eles perguntaram a Lumilia, mas não responderam à sua pergunta. Os 3 olharam para ela da cabeça aos pés. Eles apenas perceberam que Brian estava com essas pessoas. Depois de um tempo, eles olharam para Brian e sorriram. Você encontrou seus companheiros, Brian. Lembro-me de quando você sempre dizia que queria amigos quando ainda era criança. X disse enquanto esfregava os olhos. Você não precisa se preocupar conosco. O homem que se autodenominava número 6 assentiu. Se você não se lembrou do que aconteceu há 7 anos, tudo bem. Estamos felizes que você esteja vivendo uma vida feliz. Brian estava sem palavras. Lumilia e o resto também ficaram pasmos. Esses 3 estavam agindo como se Brian os conhecesse. O restante deu um tapinha no ombro de Brian e disse, eu sou o número 7, você sempre me chamou de irmão 7 no passado. Fico feliz em ver que você está bem. Valorize seus novos companheiros. Brian acenou com a cabeça para ele com uma expressão perplexa. Ele queria falar com essas pessoas, mas não conseguia dizer nada. Ele não conseguia abrir a boca. O número 7 acrescentou, mas vou avisá-lo. Eles ainda estão procurando por você, número 1. Tenha atenção e tome cuidado se não quiser que destruam sua vida pacífica. Assim que o encontrarem, eles o caçarão e vão trazê-lo de volta àquele lugar. Afinal, você é a maior criação, a obra-prima, então eles ainda querem você. X sorriu para todos e curvou-se, obrigado por se tornarem companheiros de Brian. Não vamos incomodá-los mais. Eles então partiram após se despedirem. Lumilia, Alice, Brando, Eugene, Alia e o mordomo olharam para as costas deles. As coisas que ouviram eram difíceis de processar. Quem são essas pessoas? Uma voz familiar soou atrás deles. Lumilia olhou e viu Solta. Ela recuperou a postura e respondeu, eles disseram que conheceram Brian na infância, mas Brian não se lembrava deles. O que há de errado, Lin? Você está bem? Solta rapidamente colocou a palma da mão na testa dela e perguntou a ela. Estou bem, S. Solta. Lin balançou a cabeça e disse lentamente enquanto tremia, mas essas pessoas são fortes. Parece que estou diante de 3 monstros poderosos. É diferente. A energia em seus corpos é diferente. É mana, mas a outra coisa,
Você sentiu o poder deles? A princesa Alia entrou na conversa. Lin lentamente acenou com a cabeça. Aqueles três. Esta princesa e seu mordomo só podiam sentir o poder daquele homem que se autodenominava número 10. Ele é pelo menos tão forte quanto meu mordomo, mas os outros dois. Não conseguíamos sentir nada deles por dois motivos. Um é que eles são pessoas normais, enquanto o outro é que eles são mais fortes do que nós. Pelo menos, Rank S. Princesa Alia disse seriamente enquanto olhava na direção para onde os três foram.